Olá, meus amigos, preparado para mais uma verdade para você aqui neste momento. Já estou aqui, ó, com a minha espada, a espada mais afiada que você vai ver em toda a sua vida. Corta dos dois lados, espada de dois gumes, assim chamada. Pega a sua Bíblia e vamos juntos conferir algo importantíssimo. E eu quero falar com você hoje sobre alma. Eu gosto muito de usar essa Bíblia aqui porque ela é a nova versão internacional. E a nova versão internacional, ela procura trazer a tradução dela o que é do original hebraico. Então, é muito simples e mais fácil de você compreender o que está escrito. Então, para falarmos sobre alma, a gente vai começar com Gênesis capítulo 2, do versículo 7, que a gente vai entender que como o homem foi formado. O versículo 7 diz assim, você vai acompanhar comigo aí que eu vou dar um jeito de aparecer aí na sua tela. Olha só, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Em outras traduções, não está ser vivente. Está dizendo assim, então o homem passou a ser alma vivente, ou se tornou uma alma vivente. Já pegou a visão, né? Deus formou o homem do pó da terra. Gênesis capítulo 2 é o relato do que aconteceu no sexto dia, tá? Conta com detalhes o que aconteceu. No hebraico, no original hebraico, a gente não tem assim uma palavra exata para o que significa o pó, né? Mas os judeus, ao traduzirem a Bíblia do hebraico para o grego, eles colocaram uma palavrinha para pó, que significa a menor partícula. E a menor partícula que eles conheciam na época era o talco. Então, imagina só a menor partícula do talco. Mas, se nós formos olhar atualmente hoje, qual é a menor partícula que nós conhecemos hoje? É o átomo. Então, Deus formou o homem do átomo. Foi pegando ali, ou seja, vamos dar alguns exemplos aqui. Precisa de vitamina C. Vamos lá, vou pegar aqui vitamina C. Precisa de ferro. Vamos lá, vou pegar aqui o ferro. De cálcio. Vamos lá, vou pegar aqui. Entendeu? Desta forma que o homem foi formado. O texto diz que Deus fez o homem, formou o homem do pó e soprou em suas narinas. Esse sopro aqui é o Espírito. A maioria das vezes, quando a palavra de Deus vai se referir ao Espírito, traz uma palavrinha que significa o vento. Você lembra lá de Atos, capítulo 2, no Pentecoste, que eles veio como um vento impetuoso, ali o Espírito desceu, o Espírito de Deus. Então aqui, sopro, né? Quando você sopra na sua mão, o que você sente? Um vento. Mas você está falando do sopro, você está soprando na sua mão, mas foi Deus que soprou. Vai. E aí imagina Deus soprando. Vai sair da boca dele um chocolate? Não, né? Vai sair um vento também. Então veja que esse sopro, que é o Espírito, o fôlego de vida, junto com o pó, né, o homem formado, fez do homem se tornar um ser vivente. Então, o pó mais o fôlego, o sopro de Deus, o homem se tornou, então, alma vivente, tá? Como algumas traduções traz. A versão internacional, ela não traz a palavra alma, e você pode pegar a sua Bíblia e conferir. Traz, né, o ser vivo. Então, alma, aqui na palavra de Deus, quando a Bíblia se refere à alma, ela não está se referindo a algo separado do corpo, como nós entendemos hoje. Nós não, né? Eu não entendo dessa forma. Como alguns entendem hoje. Entendem que o corpo é uma coisa, o espírito é outro e a alma é outra coisa. Mas a Bíblia diz que a alma, ela é o ser vivo na sua totalidade. Vou dar alguns exemplos para você na Bíblia. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Diz o seguinte: aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será creditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Olha só o seguinte, como eu falei, a versão internacional ela não traz a palavra alma. Talvez na tradução que você está aí em mãos,
em outras traduções, vai dizer o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. Então, algumas traduções trazem a palavra alma, mas como a versão internacional busca trazer o original do hebraico, diz que aquele que pecar. Então, está se referindo à pessoa. E da mesma forma, aquela que traz a tradução de alma se refere à pessoa na sua totalidade. Quem trouxe essa história que nós temos que a alma, o espírito, o corpo são coisas distintas, são separadamente, foi a filosofia grega. A filosofia grega que fala que nós temos um corpo, uma alma e um espírito. A grande questão é que no mundo religioso, em algumas igrejas também, estão adotando que nós temos um corpo, uma alma e um espírito, que é algo que a palavra de Deus é contra. O que a Bíblia oferece é que o corpo, junto com o fôlego de vida, que vindo de Deus, fazem do ser humano se tornar uma alma vivente, um ser vivo, o ser na sua totalidade. E muitos dizem que a alma não morre. E veja que isso é uma grande mentira, né? Porque quando a palavra de Deus se refere à alma, está se referindo à pessoa, e a pessoa morre sim. Você já deve ter visto alguém falar com você. Por exemplo, quando alguém morre, a pessoa normalmente fala assim: ah, era uma boa pessoa. Está ao lado de Deus agora neste momento. Se morreu agora, foi para a glória. Muitos agem dessa forma. Mas isso é errado a gente falar assim. A pessoa não está na glória, não foi para a glória. Mas elas, todas as pessoas que morreram, estão em um sono profundo. Você acha que eu estou mentindo? Então veja só. Jó capítulo 7, versículo 9 e 10 diz o seguinte: assim como a nuvem se esvai e desaparece, assim quem desce à sepultura não volta. Versículo 10. Nunca mais voltará ao seu lar, a sua habitação não mais o conhecerá. Aqui diz, esse texto está dizendo que aquele que morre não tem conhecimento de coisa alguma e não tem consciência. E muitos dizem por aí que quem morre tem consciência. A alma continua vagando por aí, né? Como dizem alguns, já que nós não temos uma alma, nós somos a alma. Ainda tem mais. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, diz assim, ó: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem de nada. Para eles não haverá mais recompensa. Então, o que o texto está dizendo? O que a Bíblia nos diz? Nos diz que quem morre não tem conhecimento de coisa alguma. Então, o que dizer quando aquelas pessoas dizem que viu alguém que morreu, que alguém que morreu apareceu para ela, falou com ela? O que dizer das pessoas que se dizem médiums, que fala com quem já morreu? E aí, eles estão falando com a pessoa que morreu ou estão falando com outra entidade? Bom, a palavra de Deus está dizendo que os mortos não sabem de nada. E não é só isso. Salmos capítulo 6, versículo 5 diz assim, ó: quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Quem morre não se lembra de Deus. E tampouco vai louvar a Deus. Bom, veja se as pessoas médiuns, né, que se dizem médios, que dizem que falam com quem já morreu, se realmente isso for verdade, era para eles louvarem a Deus ou conhecerem a Deus. E a Bíblia era para dizer outra coisa além disso. Mas a palavra de Deus diz que quem morre não conhece a Deus, não lembra de Deus, nem tampouco vai louvá-lo. E não é só isso. Salmos 115, versículo 17, diz assim: os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Em outras traduções, diz que nenhum dos que descem à sepultura. Veja que não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está dizendo. Então veja que eu trouxe uma grande verdade para você hoje, neste momento, para você refletir sobre a questão em que nós estamos vivendo no mundo atualmente, onde as pessoas dizem que quem morre, se morreu em Cristo, já vai direto para o céu. Isso não é verdade. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que quem morre não se lembra de Deus. E não se lembra de nada, não tem consciência. Jesus, quando estava aqui nessa terra, ele se relacionou à morte como se fosse um sono.
Lembra da filha de Jairo? Em Marcos, capítulo 5, versículo 39, diz o seguinte: Então entrou e lhes disse: Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Cristo havia entrado na casa de Jairo e as pessoas estavam chorando, lamentando a morte da menina. Mas Cristo entrou e disse: Por que vocês estão chorando e se lamentando? A menina não morreu, mas apenas dorme. Mas a menina, de fato, estava morta. Porém, Cristo se relacionou à morte como se fosse um sono. Também da morte de Lázaro, você lembra quando Jesus recebeu a notícia de que Lázaro havia morrido? João capítulo 11, versículo 11, diz assim: Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Veja que Cristo disse que ele havia dormido. Aí os discípulos não entenderam por que Jesus disse essas coisas. Aí o versículo 14. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. Veja que Cristo se relacionou à morte como sendo um sono. E por que Cristo se relacionou à morte dizendo que era um sono? Eu te pergunto uma coisa. Quando você está dormindo, você consegue louvar a Deus quando você está dormindo? Você consegue fazer qualquer outra atividade quando você está dormindo e ter consciência do que você está fazendo? Assim como um sono que a gente dorme todas as noites é um sono profundo, um estado de inconsciência, a morte também é. E a morte vai ser um estado de inconsciência até a volta de Cristo. Compreende agora o risco que eu e você corremos em aceitar que nós temos uma alma separada do corpo e que esta alma ela continua viva e consciente após a morte? Esta é uma mentira de Satanás. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, Paulo fala uma coisa. Ele fala que havia pessoas que se diziam discípulos e apóstolos de Cristo, quando não eram. E ele fala o seguinte, no versículo 14: Não é de admirar, porque até Satanás, o próprio Satanás, se disfarça em anjo de luz. Então, quando eu ouço alguém dizer que é supostamente médium e diz falar com os mortos, eu digo, ele não fala com os mortos. Ele pode falar com outra coisa, mas jamais falará com quem morreu. E sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que a morte é um estado de inconsciência. E quem morre não louva a Deus, não sabe de coisa alguma, como nós já vimos aqui. Eu não tenho medo de dizer o seguinte: se alguém que morreu aparecer para você, não duvide da palavra de Deus, mas saiba que Satanás, assim como se disfarça em anjo de luz, ele pode muito bem aparecer a qualquer um de nós na imagem e semelhança de alguém que já morreu, de alguém que a gente tanto ama. E sabe por que ele faz essas coisas? Para que eu e você continuemos no erro e desacreditando da palavra de Deus. Então eu digo o seguinte para você: não duvide da palavra de Deus, mas duvide daquilo que é contra a palavra de Deus. Espero que você tenha aprendido grandes verdades neste momento. Mas antes que a gente se vá, na nossa despedida, eu quero orar por você e por esta palavra neste momento. Senhor, meu Deus, obrigado pela tua palavra e pelo conhecimento que o Senhor nos dá. A tua palavra nos revela grandes verdades. Oro ao Senhor para que nos impeça de acreditar no erro, de praticar o pecado. Que o Senhor continue nos revelando a tua verdade. Que teu Santo Espírito continue nos guiando pelo caminho da verdade. E esta pessoa que está me assistindo, peço ao Senhor para que guie ela também pelo caminho da verdade. É que eu lhe peço em nome de Cristo e lhe agradeço. Amém. Fique com Deus e até a próxima.